Estamos de volta com o Bem Saúde. Pois é, a Organização Mundial de Saúde acredita que 1 em cada 11 pessoas no mundo tem diabetes. Só no Brasil, entre 2006 e 2016, segundo o Ministério da Saúde, houve um aumento de 60% no diagnóstico. E o desafio passa pela falta de controle glicêmico dos pacientes, porque 50% dos diabéticos desconhecem o diagnóstico. E para falar um pouquinho mais sobre a diabetes e também sobre essa relação da doença com outras doenças e também novos tratamentos, recebemos agora a endocrinologista Érica Ferreira. Olá, seja bem-vinda, tudo bem? Boa Luciane, boa noite. Bom, vamos fazer um resuminho sobre diabetes para o pessoal que está em casa, né? Para depois a gente passar para essas relações. Tá certo. Então, na verdade, quando a gente fala de diabetes, a gente fala de várias doenças que têm o mesmo nome. Então, diabetes quer dizer que o indivíduo cursa com glicose alta no sangue, né? Ele tem alteração do açúcar no sangue. E isso tem vários tipos de diabetes. O diabetes mais comum que a gente mais conhece é aquele relacionado com a idade, com ganho de peso, com hábitos alimentares errados. É o que chama de diabetes tipo 2, né? Aquele que tem história familiar, que é o que equivale a mais de 90% dos casos de diabetes. Mas existem outros casos também, né? Então tem aqueles que a gente chama de diabetes tipo 1, que acontece em crianças que usam insulina já desde muito novinhas, adolescentes. Então acaba sendo um grupo diferente. Existe diabetes na gestação, né? Gestantes que precisam tratar alterações do açúcar na gestação especificamente. Mas, a grosso modo, o mais comum é o diabetes tipo 2, né? O diabetes que a gente mais fala. E qual é a relação? Você estava me falando que tem uma pesquisa recente que faz uma relação entre Alzheimer e diabetes. Vamos falar um pouquinho mais sobre essa novidade? Sim, né? Atualmente o diabetes ele tem sido relacionado com várias outras doenças, né? Tem como fator de risco para outras doenças. E desde 2016 tem se estudado muito essa relação do diabetes com Alzheimer, especificamente. Então, tem algumas linhas de pesquisa, uma delas que foi com muitos pacientes em segmento, e viu que os pacientes diabéticos, ao longo dos anos, eles tinham uma incidência maior da doença de Alzheimer. E alguns outros estudos menores tentaram relacionar até também com a questão alimentar, né? Com a ingesta maior de açúcar ou não. Mas o estudo mais robusto que a gente tem foi um estudo de desfecho que viu isso. Seguiu vários pacientes ao longo dos anos e viu que lá no final desses segmentos diabéticos tinham maior prevalência de Alzheimer. E pelo que parece, né, a alteração do metabolismo do açúcar no sangue, ele predispõe também às alterações do Alzheimer, né, que é uma doença neurodegenerativa, né, que a gente conhece por perda de memória, déficit de cognição. E essas alterações do açúcar parece que elas se relacionam com o do Alzheimer. Agora, é muito interessante, né? Porque no final das contas, ainda o Alzheimer ainda é uma coisa muito difícil de você saber o que pode causar, né? Ainda é uma incógnita, né? Sim. E esse passo aí relacionado ao diabetes e também à ingesta de açúcar é um passo muito importante, né, para a descoberta até mesmo de uma possível cura, de uma possível prevenção. Sim, com relação à doença, né? Como você falou muito bem, o Alzheimer ainda existem algumas teorias, né, que explicam o aparecimento da doença, mas ainda é um pouco nebuloso, né, em relação às causas. Então, quando a gente identifica outros fatores de risco que são ajustáveis, que são preveníveis, é muito interessante, né? E no caso do açúcar, do diabetes, o bom controle, né, a boa adesão ao tratamento é super importante. Bom, agora a gente vai falar também sobre os tratamentos, porque também tem novidades com relação aos tratamentos, né? Sim, e isso é muito legal, né? Porque existe um estigma muito grande no tratamento do diabetes, né? Até há alguns anos, 10, 15 anos, os pacientes tinham poucas opções de medicação, né? 1 ou 2 em forma de comprimido e várias insulinas, mas que com aplicação difícil, com seringas grandes, o que dificultava muito a adesão do paciente. E agora, recentemente, a gente tem muitas novidades, né, de tratamento, não só as medicações em forma de comprimido, né? Então novas classes, combinações de mais de uma medicação no mesmo comprimido que ajuda também na adesão do paciente, mas principalmente na parte de injetáveis, né? Então existem até medicações semanais agora, que o paciente injeta uma vez por semana, né? E tem uma ação ao longo desse período, e que são medicações seguras que facilitam a aderência do tratamento.
E até o que eu acho muito interessante, que até os pacientes já vêm perguntando muito em consultório, é a questão da insulina inalatória. Né? A insulina inalatória ela foi aprovada já pela Anvisa, parece que até o final do ano ela já vai ser comercializada. E isso também facilita muito, né? Reduz esse estigma de medicação injetável, melhora o comprometimento, a adesão do paciente, o que é bem interessante. Então, acho que a maior novidade é essa. Não, maravilhoso. Agora, quanto à acessibilidade desse tratamento, ainda vai esperar um pouquinho, né? Inclusive, não tem nada previsto para o SUS, por exemplo. Infelizmente, as medicações do SUS já tiveram, na verdade, alguns avanços, né? Até na questão de insulina, existem insulinas boas, né? Modernas hoje no SUS, mas especificamente essas medicações mais recentes, né? Então, de uso semanal, insulina inalatória, a princípio ainda são medicações com custo mais elevado que ainda não estão disponíveis na rede pública. Muito bem, eu conversei com a doutora Érica Ferreira, que é endocrinologista, e falou um pouquinho aí para você sobre as novidades com relação ao diabetes, com relação ao Alzheimer e diabetes, e também os tratamentos, os novos tratamentos disponíveis, que estarão disponíveis no mercado para quem é portador da doença. Quem quiser saber mais informações, pode procurar a doutora Érica lá no Instagram, não é isso? Isso. Qual é o endereço certinho? doutora.Érica Ferreira. Muito bem. Quero agradecer mais uma vez pela sua presença aqui no Bem Saúde. Eu que agradeço. A gente vai para um rápido intervalo.